a parada é a seguinte. Dembélé, de piada, a melhor do mundo. Como é que o Dembélé saiu daquele cara zoado no Barcelona a virar bola de ouro, tá ligado? O Dembélé tem bola de ouro, Neymar não, Mbappé também não. Enfim, vamos ver aqui, Victorando, bora que bora, vamos ver como é que isso aconteceu. Como um menino que cresceu em um bairro repleto de traficantes se tornou o melhor jogador do planeta. Desde seu surgimento no Rennes até aparecer... Tá falando do Dembélé ou de qualquer brasileiro que ganhou a bola de ouro? Sei lá, tirando o Kaká, provavelmente. Pro mundo no Borussia, chegar no Barcelona e virar piada mundial, com milhares e milhares de memes, ser chamado de ambidestro, ruim com as duas. No Barcelona, Dembélé viveu enormes polêmicas e chegou a ser proibido de dormir com o celular no silencioso, porque algumas vezes ele faltava treinos por virar à noite jogando videogame ou assistindo séries. Aos poucos, Dembélé Quando o Neymar faz isso, vira notícia no Léo Dias, eu não tô entendendo. Ele foi passando a imagem pro mundo de um jogador preguiçoso e que seria apenas mais uma promessa. Mas como o Dembélé saiu disso até a volta por cima no PSG, o recomeço inimaginável, artilharia no campeonato francês e da Copa da França, conquistando a primeira Champions da história do PSG de uma forma inesquecível e entrando pro panteão aí de um dos maiores ídolos do clube tão jovem. Hoje você vai ver a absurda volta por cima de Dembélé, de um menino que cresceu no bairro cercado. É uma loucura porque assim, ele ganhou a Champions e virou ídolo, tá ligado? Se fosse o Mbappé ganhando lá, ele virava deus daqueles caras. Pelo crime até se tornar... Como é? O que foi? O que foi do crime? De Dembélé, de um menino que cresceu no bairro cercado pelo crime até se tornar o melhor jogador do mundo. Então, rapaziada, já vai chegando, deixando o dedão no like aí, beleza? E se é a primeira vez que você tá me vendo, já se inscreve agora no canal, que eu garanto que você não vai se arrepender. Link do canal do Sr. Victor Litorando, será que... Lá no final do vídeo, se você falar, ai, que vídeo ruim, que vídeo boçal, que moleque boçal, aí você se desinscreve, beleza? Mas se o vídeo for um pouquinho bom só, você vai manter sua inscrição. E é isso, vamos pro vídeo, vamos ver a absurda história de Dembélé aí, que saiu de ruim com as... A cada vídeo ele tá com mais adereço aqui, agora são duas munhequeiras, um dedo quebrado. Duas, pra bom com as duas. Daqui a pouco ele vai estar com a faixa igual do Depay. Dembélé nasceu em Vernon, na França, no... Pô, essa aqui é a quebrada com o tráfico perto? Pô, se for, tá... Se for, tá bom, hein? Tá bom demais. Dia 15 de maio de 1997. Vernon é uma pequena comunidade no norte da França que não tem mais de 25 mil habitantes. Pô, isso aqui é quebrada? E Dembélé foi uma criança bastante extrovertida, como qualquer criança, né? Porém, ele só pensava realmente em jogar futebol. Era tão obcecado que foi o único da sua família a recusar a educação formal. Os seus dois irmãos estudaram, mas Dembélé falou, não, meu negócio é bola, pai. Mano, é aquela... Ah, mas aí quando eu falava que não queria estudar, eu tava errado. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Agora isso é bom? Parada, né? Tipo assim, às vezes o moleque nasce canhoto. Tipo assim, você posta um vídeo do teu filho chutando com a perna esquerda, o pessoal comenta, o pai já tá sentindo o frio da Europa. Então assim, Dembélé nasceu ambidestro. O pai dele falou, ah, vai estudar não, moleque. Então é ambidestro, pô. Pode ficar aí tranquilo. Mas calma, você aí em chique, vai estudar, rapaz. Não tá achando que você é o Dembélé. Estuda. Depois, se você virar jogador... Tipo assim, tu pode ficar à toa, tá ligado? Se você for bom o suficiente pra virar bola de ouro, aí tu tá de boa. Se você sabe que você não é bom o suficiente pra isso, aí eu acho melhor você estudar. Você virou, mas não vai achar, ah, Dembélé não estudou, eu aqui no chique, mara... Vai estudar, rapaz. Seus pais permitiram que Dembélé não fosse um grande estudioso porque eles viam que Dembélé tinha um talento, mas eles estavam bastante preocupados com as companhias de Dembélé, porque ele jogava muito tempo, passava muita parte do tempo jogando bola com criminosos. Dembélé comentou em entrevista que jogava em um bairro pobre, com os meninos envolvidos com as coisas erradas, né, com crime da região. É os primos da firma, né? É os caras da firma. Mas ele nunca se meteu em problemas, ele só queria jogar futebol. No ano de 2004, Dembélé era um jogador extremamente único. Um menino bem magro, mas com uma velocidade surreal. Isso impressionou bastante as pessoas que viam Dembélé jogar, cara. A única coisa que ele precisava melhorar era a sua técnica individual. Por isso ele decidiu jogar futsal com 10 anos de idade. Show. Dembélé até admitiu que não estava entre os melhores da escolinha ali com 10 anos, né, no futsal. Porém, pra ele foi fundamental jogar futsal, porque ele aprendeu a driblar mais rápido, driblar curto e principalmente, né, cara, o futsal exige muito que você bata com as duas pernas, cara. Você tem muito mais oportunidade de chute no futsal do que no campo, né, porque o campo é menor, você tá sempre mais perto do gol. Então, Dembélé desenvolveu, além do seu chute com as duas pernas melhorado, né, ele desenvolveu também os seus dribles mais curtos. É, tipo assim, só que não é exatamente por causa do futsal, não, porque, cara, boa parte dos jogadores normais de campo e tal, começaram no futsal.
Tipo, o Neymar foi isso, acho que o Ronaldinho também. É muito comum começar no futsal. Então, talvez tenha ajudado, mas não foi exatamente o futsal que fez ele virar ambidestro. E a velocidade... E essa ambidestria dele é uma parada. Porque, tipo assim, ele bate escanteios dos dois lados, cada um com uma perna, tá ligado? Ele bate pênalti com as duas e tal. Ele é bem ambidestro mesmo. Raciocínio. A evolução de Dembélé foi tão exponencial que ele se tornou um dos mais talentosos do time juvenil. Estreou na 3ª divisão em 2014 com apenas 17 anos. Porém, a mãe de Dembélé e o empresário dele buscavam pra ele um contrato melhor, né? E o Salzburg foi o primeiro que ofereceu um contrato mais vantajoso. Então, Dembélé... Inclusive, aqui do nada, por que será que a gente nasce tendo mais facilidade em um lado do corpo? Isso aqui é o tipo de conteúdo que provavelmente o Pedro Loso do Ciência Todo Dia lá faria. Me veio aqui a dúvida. Sabe por que com uma perna você chuta melhor? Ficou 3 meses... Tipo, com uma mão eu sei escrever, com a outra não. Com a outra letra sai uma bosta. Sem jogar, para que o Rennes oferecesse um contrato melhor para ele. E deu certo. O clube francês ofereceu uma negociação porque não queria deixar o Dembélé embora. Sabiam que era um diamante bruto que seu preço aumentaria muito. Então no ano seguinte, Dembélé... Costume, não? Mano, acho que não. Acho que existe realmente uma facilidade maior com um dos lados. Ou será que é só costume de fato? Eu acho que não. Mas eu acho, não tenho a menor certeza, tá ligado? Até porque, pô, não é. Pô, jogador profissional ia simplesmente treinar e todo mundo ia ser bom com as duas, tá ligado? Estreou na 1ª divisão, em um jogo contra o Rangers, já mostrando indícios de ser um jogador diferenciado. E apenas 2 semanas depois marcou seu primeiro gol na carreira contra o Bordeaux. Na sua primeira temporada como profissional, Dembélé anotou 12 gols e 17 assistências. Um número muito bom, né, rapaziada? Pra alguém que é um jovem talento aí, pra primeira temporada tá excelente. Mas, mano, antes, deixa eu interromper o vídeo aqui pra te falar que tem uma novidade na Flash Score que talvez seja interessante pra você. Se liga só. Agora, além de você conseguir escolher alguns times pra acompanhar ali mais de perto, tipo seu time aqui do Brasil e outro lá da Europa, por exemplo, agora também tem como você colocar aquela estrelinha pra acompanhar mais de perto um jogador em específico, tá ligado? Então, se você quiser saber sempre que, sei lá, o Vini Júnior estiver jogando, fazendo gol, o Rafinha lá no Barcelona, Haaland no City, ou então algum jogador do seu time, se tem um cara ali que você quer acompanhar mais de perto, quer ver a nota dele, tá indo bem, tá indo mal, eu acho que é bagre, será que é mesmo? Basta você entrar no aplicativo da Flash Score, pesquisar o nome dele, colocar a estrelinha lá, e aí você vai ser especialmente avisado sobre tudo que esse cara fizer de relevante, tá ligado? Enfim, tudo isso baixando a Flash Score, você tem acesso, não precisa pagar nada, e o link você já sabe, está aqui embaixo. Agora vamos voltar pro vídeo, o link aqui embaixo. Aos 18 anos, o treinador de Dembélé destacava ele como um jogador diferente, sempre destacando a sua capacidade de desequilíbrio, mas acima de tudo, a sua habilidade com as duas pernas. E o Dembélé era tão bom com as duas pernas que ninguém sabia qual era o pé dominante dele. Às vezes até o próprio Dembélé não sabe qual é o próprio pé dominante dele, cara. Tem uma entrevista dele engraçada aí, dele falando por que ele bate pênalti com a perna esquerda ou direita. Nem ele sabe. Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Você é pé direito ou esquerdo? Esquerdo. Sûr, parce que vous marquez aussi de droit. Tem certeza? Porque você fez o gol com o pé direito. Ouais, je suis plus gaucher. Et les Que? pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Tipo assim, eu sou esquerdo, mas eu chuto melhor com a direita. Ah, mas você não é esquerdo? Sim, mas na direita... Por ser muito rápido e muito bom com as duas pernas e pelo seu estilo ali de corpo, Dembélé ganhou o apelido de Mosquito, mano, por ser muito magro e extremamente rápido. E muito fã do ex-jogador do Corinthians. Né? Após essas atuações dignas aí de ganhar respeito na França, né, era questão de tempo pro Dembélé ganhar respeito mundial, e aí começaram a aparecer as primeiras propostas, e a primeira que chegou foi a do Borussia Dortmund, que ofereceu 15 milhões de euros, que foi aceito pelo time francês. O tanto que o Borussia sabe escolher a dedo uns caras que vão bombar depois é brincadeira. Tirando o Renier ali, eles erraram mesmo. Seu começo na Alemanha foi entusiasmante. Dembélé mostrava ser um jogador elétrico, que deixava os adversários para trás. Os defensores sofriam para marcá-lo, porque ele era extremamente habilidoso no 1 contra 1, com muita coragem ao enfrentar os oponentes. Era simplesmente um jovem com fome de se destacar no futebol mundial. Enquanto isso, chegava no Barcelona simplesmente a notícia de que Neymar estava saindo do clube. Após o PSG pagar sua cláusula de 220 milhões, e a primeira opção para
substituir o Neymar era quem? Ele, Ousmane Dembélé. O que não é uma função muito fácil, né, cara? Você ser uma jovem promessa aí do Borussia Dortmund e pro Barcelona pra substituir o Neymar é uma pressão gigantesca que eu acho que qualquer jogador sente, né? Não tem como não sentir, irmão. Até o cara fala, mano, se eu errar esse chute aqui, o Neymar não erraria. Se eu errar esse passe, o Neymar não erraria. Então uma pressão muito gigante, né, irmão? Dembélé deu uma pensada assim, o pessoal do Borussia também, mas chegaram a um acordo de 145 milhões de euros, sendo 105 fixos e 40 variáveis, tornando o Dembélé a contratação mais cara da história do Barcelona. E naquele momento Era uma época muito específica, porque Deus e o mundo sabia que o Barcelona estava cheio da grana. Então, porque tinha acabado de vender o Neymar, 222 milhões. Então, assim, qualquer um que o Barcelona fosse tentar cobrar, o pessoal sabia que era pra cobrar mais caro mesmo. O Barcelona tem dinheiro, tá ligado? Pode cobrar. era a segunda contratação mais cara da história do futebol, apenas atrás do próprio Neymar, e que foi superado Mas eu acho que se não fosse esse o cenário, não seria tão caro assim. meses depois pela contratação do Coutinho, né? Nossa, gastou dinheiro certinho o Barcelona, meu Deus do céu. Coutinho, infelizmente, não deu certo, Dembélé também lá não deu. Então Dembélé chegava com uma pressão ao Barcelona absurda. Não só precisava substituir Neymar, mas também precisava provar porque ele era... Esse uniforme era pouco feio, né? Mó camisa de palhaço, short também, uma bagunça, e tem dois caras caindo igual os otários. Contratação mais cara da história do clube. Na terceira temporada como profissional, ele estreou, cara, e logo se lesionou contra o Getafe. Essa seria apenas a sua primeira grande lesão, iniciando um pesadelo pra ele, 3 meses afastado. Dembélé finalmente se recuperou, marcando seu primeiro gol nas oitavas de final da Champions contra o Chelsea, depois do passe de Messi. E na primeira temporada de Dembélé, no Barcelona, ele terminou com 4 gols e conquistou a La Liga. Rapaziada, Caraca, que esse no Barcelona. Nem lembrava disso. um moleque com 3 temporadas como profissional apenas, chegar aí pro Barcelona, cara, realmente pra substituir o Neymar como a contratação mais cara da história, é uma pressão gigantesca. E hoje a gente analisando o Barcelona ultimamente só dá certo quem vem da base. Pô, o Rafinha foi uma contratação. Né? Então, não, tá ligado? cenário, dá pra entender por que o Dembélé deu uma pipocada, né, irmão? Acho que só gênios suportariam essa pressão, irmão, porque é uma pressão gigantesca, cara. Dembélé foi convocado pra Copa do Mundo na Rússia, onde jogou apenas 2 jogos como titular. Ainda assim, se tornou campeão mundial com a França, algo que... Pedri não é da base. Pedri é do Las Palmas, né? Só que ele chegou cedo e tal, e muita gente acha que ele é de La Masia, mas não é, tá ligado? Pedri. que melhorou ainda mais O Rashford, agora, é verdade. O Rashford, falando de contratação recente, o Rashford tem dado certo. Tá começando ali a fazer algumas coisinhas e tal. a sua carreira e seu currículo. E isso deu uma confiança pra Dembélé, que quando ele volta pro Barcelona, ele marcou um dos melhores gols da sua carreira ali na Supercopa da Espanha, conquistando o título. Apesar de tudo isso, Dembélé era muito irregular, cara. Em uma noite no Camp Nou, com o Barça vencendo por 3-0, ele perdeu uma grande chance que E é foda porque ele tinha aquele peso de ser o substituto do Neymar. É tipo a galera que pegou pra treinar o Flamengo depois do Jorge Jesus, tá ligado? Podia fazer tudo que... Não, mas comparado ao Jorge Jesus... acabou se tornando um presente pro goleiro adversário, irmão. O cara na cara do gol ali conseguiu errar uma parada que virou meme, tá ligado? Depois disso, a mentalidade de Dembélé, a confiança foi cada vez minando, as lesões começaram a afetar ele cada vez mais. Depois começou a se atrasar pros treinos do Barcelona. E como ele era muito indisciplinado com o corpo dele, cara, ele tava sofrendo muito com as lesões, não tava acompanhando o ritmo e muito pela falta de cuidado dele também com o próprio corpo, cara. Dembélé ficou de fora de quase toda a temporada 19-20, até que voltou a finalmente ter uma regularidade no Barça. Tudo parecia caminhar bem até que se lesionou na Eurocopa com a França. Então a torcida começou a pegar no pé absurdamente do Dembélé. O jogador que custou mais de 140 milhões de reais passava mais tempo no departamento médico do que dentro de campo, mano. Porém, quando o Xavi chega ao Barcelona, ele afirmou que o Dembélé seria uma das peças-chaves do ataque do time. E realmente, mano, todos os treinadores viam, né? E hoje com o Luiz Henrique que a gente vê e tal. O cenário é feito de A, aí tem uma taça da Champions, só que ela tá meio capenga aqui, tá ligado? Ela tá assim, o outro lado aqui. Dembélé poderia sim ser um cara desequilibrante, uma peça-chave em qualquer time do planeta. Xavi afirmou que Dembélé poderia ser um dos melhores jogadores do mundo. Na época virou piada, mas hoje a gente vê que Xavi tava certo, né? E o Dembélé voltou a se tornar um dos melhores jogadores do ataque do Barça. Porém, mais uma vez teve... Pô, mas assim, desconsiderando a bola de ouro, falando em qualidade mesmo, o Dembélé é um dos melhores jogadores do mundo?
Eu tenho minhas dúvidas até agora, porque eu acho que é mais o esquema do PSG que era muito bom e tal. E tudo bem que ele talvez era o melhor do esquema muito bom. Mas, tipo assim, tu vai fazer um top 3 de melhores jogadores, falando em qualidade, top 3. Tu põe o Dembélé? Eu sei lá. Tá ligado? Problemas. O final do contrato estava chegando e parecia que a renovação seria difícil, porque Dembélé queria um salário de estrela e o Barça não planejava dar esse salário para ele, principalmente devido à sua irregularidade. Foi um longo impasse até que Xavi decidiu utilizar o Dembélé para salvar a temporada. Dembélé começou a se destacar jogando no Camp Nou, se tornou líder de assistências nas 5 grandes ligas, atrás apenas de Messi. Dembélé estava jogando bastante com uma atitude diferente, pressionava, seguia as instruções e se tornou ali um dos líderes do Barça. Durante a temporada 22-23, Dembélé se tornou a primeira opção do técnico Xavi, ganhando a competição com o recém-chegado Rafinha e o Ferran Torres, né? Com a melhora significativa de Dembélé com o comando de Xavi, o clube decidiu renovar o contrato com ele, justificando o aumento de sua cláusula de rescisão. Seu desempenho com a equipe mostrou que ele poderia recuperar o seu nível e que agora era um jogador diferente dos primeiros anos, com mais maturidade e pronto para assumir a responsabilidade pelo time. E isso, mais uma vez, obviamente, chamou a atenção de outros clubes europeus e as propostas para Dembélé começaram a chegar, né, rapaziada? Em agosto de 2023, o Paris Saint-Germain pagou 50 milhões de euros para contratá-lo. Voltou Substituindo quem? Fala para pra mim. Paris para jogar ao lado de Mbappé e se consolidou como titular Substituindo o Neymar de novo. sobre o comando de Luiz Henrique, onde começou a demonstrar uma evolução notável no seu desempenho. Na Ligue 1, Dembélé se destacou como principal assistente do campeonato e em competições europeias, como a Champions League, Dembélé marcou gols cruciais, incluindo seu primeiro pelo PSG em um confronto contra o seu ex-clube, o Barcelona, durante as quartas de final. A atuação dele foi decisiva para que o PSG avançasse para as semifinais. No entanto, o grande protagonista daquele time e todos os holofotes ainda estavam, obviamente, em Kylian Mbappé, né, rapaziada? E o Dembélé meio que era um coadjuvante, uma sombra do Mbappé, né? Mas foi apenas no final da temporada 23-24, quando o Dembélé partiu para Madrid, que Luiz Henrique teve uma conversa que mudaria Dembélé e sua carreira para sempre. Então, assim, tem só um fun fact, uma curiosidade. O primeiro jogo do Yamal, o melhor momento dele em campo é quase dando uma assistência pro Dembélé, tá ligado? O Yamal acho que ainda tinha 15, se eu não me engano. Ele dá um passe, tipo, por cima e tal. Chega no Dembélé, o Dembélé não consegue fazer o gol. É quase uma assistência. Com a saída do Kylian Mbappé, E aí hoje, um é primeiro, o outro é segundo na bola de ouro. Luiz Henrique falou o seguinte pro Dembélé, irmão: a equipe precisa mais de gols da sua parte, acompanhando seus números de assistências, e que agora Dembélé teria carta branca para assumir uma postura mais egoísta, com menos passes e mais desejo de marcar, aproveitando o volume de oportunidades que gerava para finalizar jogadas. E agora, como não haveria reforços para substituir Kylian Mbappé, Dembélé seria a nova grande referência desse time. E deu super certo, né, mano? Seu papel mudou, passou de ponta para jogar como falso 9, onde ele poderia tocar mais na bola e se envolver na construção das jogadas. Dembélé começou a gostar de falar sobre tática e como poderia melhorar, e Luiz Henrique falou sua língua para transformá-lo no que já era previsto, um dos jogadores Nossa, matou o goleiro aqui. Matou que completamente. poderia melhorar. E Luiz Repara no goleiro, ele vai dar o corte ao goleiro. Henrique falou sua Matou o goleiro, nem chutou ainda, o goleiro já língua foi. para Já. transformá-lo no que já era previsto, um dos jogadores mais desequilibrantes do futebol mundial. Na temporada de 2024, Dembélé registrou 6 gols e 11 assistências em 42 partidas. 6 gols. Já na temporada Deve ter tido lesão, eu não lembro, mas deve ter sido. 24-25, tudo mudou. Com 35 gols, 14 assistências e 4 taças levantadas, Dembélé se tornou o líder da Ligue 1 em quase todas as estatísticas ofensivas. Marcou hat-tricks em partidas consecutivas, primeiro na vitória por 4-1 sobre o Stuttgart na Champions League e depois por 5-2 contra o Brest na Ligue 1. E com a conquista sendo artilheiro da Copa. Agora é que eu tava me atentando, agora sim, faz uns dias que eu tava me atentando que quando acabou de aparecer aqui esse jogo do PSG com o Liverpool na Champions, se falou muito no primeiro jogo do confronto do Alisson pegando tudo, tá ligado? Que realmente o Alisson fez um dia maravilhoso. Só que aí olhando agora que a gente já sabe o que é o PSG, mano, o PSG triturou o Liverpool, né?
A gente acabou focando mais no Alisson, nosso goleiro brasileiro, meu Deus do céu, a seleção brasileira tá bem servida e tal, pá. Por mais que muita gente não gosta dele. Mas, tipo assim, ali já era o PSG do Luiz Henrique mostrando o que era o PSG do Luiz Henrique, tá ligado? E na época a gente reparou mais no goleiro do que em qualquer outra Da coisa. França, artilheiro da Ligue 1 e, obviamente, o troféu da Champions League inédito pro PSG. Foi assim que Dembélé se tornou o jogador favorito a conquistar a bola de ouro. E foi assim que Dembélé saiu de uma simples promessa ou de um jogador considerado falido, flopado, para o melhor jogador do mundo. Eu acho que, no geral, cara, ele teve a humildade que talvez o Mbappé não teria de ouvir o Luiz Henrique e seguir o que o Luiz Henrique tinha pra dizer. Ele nunca foi um jogador tão horroroso assim, mas eu sigo achando também que não é nenhum craque da bola. Comparado ao próprio Mbappé, eu acho o Mbappé muito melhor, tá ligado? Mas confiou no trabalho muito bom do Luiz Henrique e deu bom. Eu acho que a gente imaginar um mundo, que é o que a gente vive agora, que o Dembélé é a bola de ouro, é muito improvável. A gente tá numa parada que era muito pouco provável de acontecer, mas aconteceu. Então, assim, tem muito mérito do próprio Dembélé, tem também muito mérito do Luiz Henrique, com um trabalho maravilhoso lá no PSG. Dito isso, ele não é o melhor jogador do Se mundo. você não. assistiu até aqui, não esquece de Assim, é na bola de ouro. se inscrever aqui no canal do Victorando, beleza, rapaziada? Tamo junto, até a próxima, te espero no próximo vídeo, valeu, fui. Tchau. Bom, pra galera que talvez não conhecesse, o canal do Victorando estará, como sempre, aqui embaixo na descrição. Se inscrevam lá, muito bom canal, a gente vê sempre aqui. Isso é Dembélé. Cara, de fato, o maluco saiu de uma piada. Principalmente naquele vídeo que ele mostrou aqui na Champions, ainda lá no Barcelona, que ele dá aquele chute fofo. A impressão que você tinha é que, pô, o Dembélé vai ser sempre isso aí. Sempre isso aí. E aí é foda também, porque eu falo aqui que eu não acho ele o melhor jogador do mundo, só que aí pode ficar parecendo também que eu acho ele qualquer merda. E não é qualquer merda. É um baita de um jogador, tá ligado? Só que assim como ele, tem vários. Mas é muito bom jogador. E essa parada da ambidestria dele é uma loucura, cara. Você vendo ele bater escanteio com os dois pés, você fala, que isso, gente? Sabe que é muito incomum, mas isso é Dembélé, Ousmane Dembélé, o bola de ouro.